Você acha que existe algum tipo de vegetação preferida pelos paisagistas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Bem, pessoal, vamos conversar um pouquinho, então, se existe algum tipo de vegetação preferida pelos paisagistas. Essa pergunta veio do Ramon Reis Neves, que é aluno da professora Vânia. Bem, Ramon, a resposta mais rápida e direta seria: os paisagistas preferem sempre utilizar a vegetação do bioma onde o projeto se insere. Agora, eu quero somar essa conversa à questão do Eduardo Simonelli, que pergunta: qual a sua opinião de se utilizar vegetação que não é própria da região? Por própria, eu estou entendendo que são espécies não nativas daquela região. Por quê? Porque sempre você vai ter que utilizar uma vegetação própria daquele lugar onde você está projetando. Por exemplo, como é de conhecimento de todos, você não pode usar uma vegetação de pleno sol num local sombreado, e às vezes você tem esses locais sombreados no jardim que você está projetando. Então, como é que você faz, por exemplo, se você estiver num bioma de restinga ou num bioma de campo de altitude e você estiver projetando um jardim com essa situação de muita sombra? Sendo que as espécies desses dois biomas que eu citei são predominantemente de sol. Então, como é que você resolve esse problema? O ideal é que você sempre se relacione com um viverista da região. Por quê? Porque exatamente esse viverista vai saber aquilo que funciona, o que não funciona naquela situação. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você vai ter que usar uma vegetação adaptada àquela situação própria naquele lugar específico que você está fazendo o projeto. E isso é muito importante, porque eu já sofri na pele o problema de utilizar a vegetação de um determinado bioma. Me disseram que estavam produzindo essas espécies e na hora H foram lá no campo, onde tinha uma reserva, retirar essas plantas para colocar no meu projeto. Olha que complicado, a minha intenção era realmente utilizar essas espécies pela sua adaptação, mas o que acabou acontecendo foi a depredação de um ambiente de reserva e era exatamente o oposto que eu queria. Olha como são as coisas, muitas vezes você tem uma intenção, uma boa intenção, e você acaba fazendo uma coisa que realmente era o oposto dessa intenção. No caso, a depredação. Então, muito cuidado. Sempre que você estiver fazendo um projeto, converse com viveristas ali que poderiam executar o seu trabalho para conversar sobre essas adaptabilidades e utilizar as plantas corretas. Outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês. São Paulo, como é sabido, é um bioma de Mata Atlântica. E os arbustos de Mata Atlântica, em geral, nascem no subbosque, ou seja, nascem sombreado pelas copas das árvores. Mas, e se eu estiver projetando, por exemplo, um jardim na cobertura de um prédio a 30 andares de altura, onde eu vou ter pleno sol e muito vento? Realmente eu não vou poder utilizar aquele arbusto que nasce na natureza no local sombreado, senão eles vão morrer. Então vejam, mesmo se eu estiver numa situação de um determinado bioma que aconteceu naquela região anteriormente, muitas vezes eu não consigo mais replicar aquelas mesmas espécies daquele bioma na minha situação específica. Mas, Abud, nessa situação de um jardim de cobertura com muito vento e muito sol, simples, você usa espécies da restinga. Sim, mas não existia restinga nesse lugar onde eu estou fazendo o projeto. E pela restinga estar próxima à situação da Mata Atlântica mais fechada, eu posso usar. Então começamos aí a discutir até que ponto o tamanho dessa região importa
quando você vai utilizar essas espécies no projeto. Deu para entender que as respostas dessas perguntas feitas por esses alunos não são tão simples assim de responder, embora exista, obviamente, respostas prontas para isso. Então é isso, pessoal. Eu acabo respondendo essas questões com outras que eu coloco para vocês. Por quê? Porque eu quero saber a experiência e a opinião de vocês. Se você já passou por isso, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Porque vai ser muito bom a gente interagir, tá? Pessoal, eu vou terminando aqui esse vídeo de questionamento de problemas que são bastante importantes na nossa profissão. E deixando aquele nosso costumeiro e carinhoso abraço para todos vocês.